conheçam Tina. Ela nasceu nos anos 70. Ela era uma mulher de 20 anos que vivia em Minnesota, Estados Unidos. Em sua adolescência, Tina era a típica garota popular do colégio. Ela cantava no coral, jogava vôlei, basquete, também tocava na banda e chegou até a ser a rainha do baile. Quando ela saiu do ensino médio, Tina ficou um tempo sem saber o que queria fazer. Em certo momento de sua vida, ela decidiu trabalhar como guarda em uma penitenciária masculina, ficou ali trabalhando por alguns meses e as pessoas que a conheciam acharam aquilo muito estranho porque aquele emprego não tinha nada a ver com ela. Em 1998, Tina conheceu um homem chamado Darnell. Ele estava preso na penitenciária que ela trabalhava e os dois acabaram se aproximando. Darnell era como se fosse um rei naquele local. Ele tinha uma gangue, era adorado por todos e estava preso devido a um abuso que cometeu com uma menina de 9 anos. Assim que os dois se aproximaram, ela logo gostou dele. Eles então começaram a namorar escondido, até que alguns meses depois eles foram descobertos. O que acontece é que um dos rivais de Darnell acabou contando para o diretor da penitenciária. Assim que os oficiais entraram na cela de Darnell, eles encontraram fotos íntimas de Tina e então ela foi demitida em 1999. Apesar de não estar mais trabalhando nesse local, ela continuou se comunicando com Darnell, eles enviavam cartas um para o outro, faziam juras de amor e ela ficou esperando por ele. Anos depois, em maio de 2001, ele recebeu sua liberdade condicional. Depois disso, Darnell foi enviado para uma casa de reabilitação e ele teve livre acesso a Tina, porque eles podiam se encontrar com frequência e ele também podia sair do local. Assim que eles começaram a ficar mais tempo juntos, as coisas ficaram bem piores. Ela começou a ver quem ele realmente era. Darnell começou a agredir Tina, queria controlar todos os passos dela e isso começou a deixá-la muito assustada. Com o passar do tempo, ela começou a trabalhar em um posto de gasolina. Nesse local, ela conheceu um homem chamado Bob. Os dois acabaram se aproximando também, ela se tornou amiga dele. Porém, Bob não via Tina apenas como uma amiga. Ele queria ter relações íntimas com ela e sempre que podia, ele mostrava que tinha algum interesse por ela também. Bob tinha 20 anos, ele trabalhava em um asilo. Segundo relatos, ele era um homem carismático, alegre, bastante conquistador, porém ele tinha problemas com a justiça, assim como Darnell, porque ele já tinha sido preso devido à posse de drogas. Em uma das conversas que teve com Tina, Bob mencionou que ele estava vendendo rodas de carro. Ao saber disso, ela mencionou para o namorado que estava precisando de rodas para seu carro, disse que seu amigo estava vendendo e então Darnell aceitou comprá-las. No dia que os três se encontraram para fechar a venda, Darnell percebeu que Bob estava afim de sua namorada. Apesar disso, ele comprou as rodas, Bob as instalou. Depois disso, eles se despediram e com o passar dos dias, Darnell começou a ficar paranoico porque ele achava que Bob tinha vendido rodas roubadas para ele. Darnell começou a pensar que Bob fez isso para que ele pudesse voltar a ser preso e assim ele teria livre acesso com Tina. 3 dias após a venda, o pai de Tina estava caminhando em uma área arborizada perto de sua casa. Em certo momento, ele viu algo diferente, decidiu chamar a polícia e quando os investigadores chegaram ao local, eles encontraram um saco com partes de um corpo. A partir daí, os policiais começaram uma busca na redondeza para poder encontrar as outras partes. Eles não acharam nada e então levaram o que encontraram para os legistas. Durante a autópsia, os profissionais informaram que aquela pessoa se tratava de um homem, mencionaram que eles acharam 3 tatuagens naquele homem e assim a polícia começou a pedir a ajuda de outros departamentos para tentar identificar quem era essa pessoa. Quando o jornal local ficou sabendo da história, eles publicaram uma matéria mostrando as tatuagens daquele homem e por isso não demorou muito para que a polícia descobrisse quem ele era, porque a mãe de Bob viu as imagens no jornal
e logo reconheceu que aquelas eram as tatuagens de seu filho. Ao falar com a polícia, ela disse que já estava sem contato com ele há uma semana, disse que não era algo comum, que há dias ela estava preocupada e que não teve nenhum contato com ele, não sabia se ele tinha se encontrado com alguém ou o que ele tinha feito naqueles dias. Ainda com a polícia, ela informou que entrou em contato com a operadora do celular de seu filho, descobriu que a última ligação que ele fez foi para uma mulher chamada Tina, e por isso os policiais decidiram investigar essa mulher um pouco mais a fundo para saber o que ela sabia. Quando procuraram por Tina, ela disse à polícia que sim, conhecia Bob, mas não sabia nada sobre o que aconteceu. Dias depois, ela parou de atender as ligações da polícia, simplesmente sumiu e os policiais não tiveram mais nenhum contato com ela. Em um certo dia de julho de 2001, um dos irmãos de Darnell, um homem que se chamava Ramon, ligou para a polícia. Ele pediu que os policiais o acompanhassem até a casa de reabilitação, disse que ele tinha certeza que algo aconteceu ali e por isso os policiais foram com ele. Ao chegar nesse local, eles entraram no quarto de Darnell, perceberam que havia muitos vestígios de sangue, notaram que algo realmente aconteceu ali, porém não encontraram nem Darnell e nem Tina. As únicas pessoas que estavam naquela casa de reabilitação era o irmão mais novo de Darnell, que se chamava Chaka, e o amigo de Darnell, que se chamava André, que também moravam nessa casa de reabilitação, porque os dois também já tinham sido presos. Por causa disso, eles foram levados para a delegacia. Inicialmente não quiseram cooperar e não contaram onde o casal estava. Dias depois, no dia 2 de agosto de 2001, um policial que estava fazendo patrulha no Mississippi viu um casal dentro de um carro. Ele achou esse casal estranho, conversou com eles. Tina e Darnell deram nomes falsos, porém, mesmo assim, o policial continuou desconfiando e por isso decidiu anotar a placa do carro. Assim que ele enviou a placa para o departamento de polícia, eles souberam que os dois estavam foragidos. Por causa disso, o policial foi até a casa onde eles estavam, levou os dois para a delegacia e durante todo o percurso até a delegacia, os dois ficaram se beijando. Parecia que eles realmente não se importavam com o que estava acontecendo e enquanto o policial estava dirigindo, eles estavam ali ficando e não se importando com nada. Ao chegar na delegacia, eles não quiseram falar nada. Tina disse somente que era inocente, mas apesar disso, assim como Chaka e André, os dois também foram presos. 6 meses depois, aconteceu o julgamento de Tina. Ali no tribunal, ela disse que era inocente, que foi induzida por seu namorado e falou que fez coisas que não queria fazer. Ainda no tribunal, um amigo de Bob testemunhou. Ele disse que durante a venda das rodas de carro, ele esteve presente. Falou que durante o percurso que fez com Bob até se encontrar com Darnell e Tina, Bob deixou bem claro que realmente tinha interesse por Tina, que queria ter relações íntimas com ela, porém esse homem enfatizou que durante o encontro que eles tiveram para fazer a venda, em momento algum, Bob deu em cima dela ou flertou com ela de alguma forma. Durante o depoimento que Tina deu à polícia, que posteriormente foi apresentado no julgamento, ela disse que no dia 5 de julho de 2001 foi até a casa de uma amiga, conversou com ela sobre seu relacionamento conturbado e depois foi para o local onde Darnell morava. Ao chegar ali, ele ficou com muita raiva por ela ter ido visitar a amiga. Segundo Tina, por causa disso, ele a agrediu, pegou o seu celular e viu que Bob ligou algumas vezes para ela. Enquanto ele estava vasculhando as ligações de Tina, ele ficou perguntando para ela se aquele número realmente era de Bob. Ela então mentiu, disse que não, porém ele não acreditou. Tina ainda enfatizou que nunca teve nenhuma relação íntima com Bob, que jamais traiu o namorado com ele, e ela também disse que nunca flertou com ele. Ainda no tribunal, Ramon, o irmão de Darnell, que foi o primeiro a entrar em contato com a polícia, disse que por volta das 9 da noite do dia 5 de julho foi com a namorada até o local onde Darnell morava. Ao entrar no quarto do irmão, ele disse que viu Tina com uma cara assustada e que seu irmão estava em posse de uma arma. Enquanto estava ali, segundo ele, o celular de Tina tocou.
Quando Darnell percebeu que era Bob, ele mandou a namorada atender, ficou falando no ouvido dela o que deveria dizer e deu instruções para que ela dissesse a Bob que a casa onde ela estava era dela e que ela queria se encontrar com ele ali. Além disso, como Bob tinha esquecido algumas ferramentas no carro de Darnell quando trocou as rodas do carro, ele as queria de volta, então ele estava falando sobre isso com Tina, e como Tina percebeu que essa era uma forma de atraí-lo até o local, ela disse que as ferramentas estavam com ela, especificamente em seu quarto, e por isso Bob aceitou ir até o local. Ramon também testemunhou que Darnell lhe disse que ele queria que Bob fosse até lá porque achava que Bob estava interessado por sua namorada e queria dar uma lição nele. De acordo com Ramon, o irmão ainda pediu para ele ajudar a dar uma surra em Bob. Nem ele, nem sua namorada queriam participar daquilo, por isso, segundo ele, os dois fingiram uma briga e então saíram daquela casa. A partir do testemunho de Chaka, irmão mais novo de Darnell, e de André, o amigo de Darnell, os promotores conseguiram montar o passo a passo do crime e então souberam que minutos antes de Bob chegar, o irmão mais novo de Darnell chegou e aceitou participar do plano. Assim que Bob chegou na casa, Tina foi até ele, eles conversaram brevemente e enquanto isso, Darnell e seu irmão Chaka ficaram escondidos no quarto. Como Tina disse para Bob que suas ferramentas estavam no quarto, ele foi até lá, talvez até pensou que poderia rolar alguma coisa com Tina. Ao entrar no quarto, Darnell e Chaka o agrediram, depois disso ele tentou fugir, conseguiu até chegar perto da porta de entrada, porém, enquanto ele estava fazendo isso, Darnell atirou e então tirou a vida de Bob. Segundo os promotores, isso ocorreu cerca de 2 vezes. Existem também algumas matérias que dizem que Bob também recebeu alguns golpes com uma faca. Após isso, Chaka e Darnell o levaram de volta para o quarto. Ao chegar ali, um desmembramento aconteceu. Depois disso, Darnell e Tina dormiram na cama enquanto as partes ainda estavam no chão. E Tina disse que só dormiu porque ela estava chorando muito, que ela não queria que nada disso tivesse acontecido e que foi apenas uma testemunha. Eles adormeceram e somente no dia seguinte eles souberam o que iriam fazer. De acordo com os promotores, no dia 6 de julho, Darnell estava conversando com André, o amigo que morava na mesma casa. Porém, esse amigo não estava no momento do crime. Em certo momento, Darnell falou para o amigo o que tinha feito, abriu o congelador e então mostrou para ele as partes de Bob que ele tinha guardado ali dentro. Após isso, segundo o testemunho de André, Darnell mostrou que estava armado, deu a entender que se ele não ajudasse a se livrar daquilo, ele poderia fazer o mesmo com ele e por isso André disse que se sentiu acuado e então o ajudou. Após as instruções de Darnell, Tina e André abandonaram o carro de Bob em um parque, depois foram até a propriedade do pai de Tina e então enterraram o torso de Bob, que foi encontrado dias depois. Durante os testemunhos, nenhum deles falou especificamente onde as outras partes estavam, só disseram que, em certo momento, enquanto estavam dirigindo, eles jogaram essas partes em uma determinada região e, após isso, voltaram para o centro de reabilitação onde os 3 criminosos moravam. Ainda de acordo com o depoimento de André, Tina parecia mal, ele disse que ela chorou bastante durante todo o percurso e que parecia estar com náuseas enquanto eles estavam fazendo todo o processo. Dias depois, Darnell e Tina viajaram para Montana por volta do dia 17 de julho. Ela ficou na casa de uma amiga com ele e o tempo todo essa amiga disse que Tina parecia estar preocupada. Após uma longa conversa que ela teve com uma amiga longe do namorado, essa amiga começou a suspeitar que algo ruim estava acontecendo, pesquisou na internet, soube que eles estavam sendo procurados e então chamou a polícia que, ao chegar no local, não os encontrou porque os dois já haviam viajado para o Mississippi, local onde foram encontrados no dia 2 de agosto. Ainda no tribunal, a defesa argumentou que Tina foi obrigada a participar do plano. Eles disseram que ela vivia com medo do namorado, que se sentiu acuada naquele dia e que estava fazendo tudo somente porque tinha medo do que poderia acontecer com ela.
Ao ouvir isso, os promotores disseram que Tina teve muitas chances de contatar a polícia, falaram também que ela mentiu quando inicialmente foi abordada por eles e que por isso não era tão inocente assim. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Tina foi considerada culpada e recebeu 17 anos de prisão. Antes de pronunciar a sentença, o juiz rejeitou os pedidos de misericórdia dela e disse: em toda essa longa, sórdida e esquálida história, suas pegadas estão em todos os capítulos. Tem uma foto aqui da última pessoa que confiou em você e ele foi desmembrado. Em sua declaração, Tina lamentou em lágrimas pelos eventos que levaram à morte de Bob e disse: se eu não tivesse deixado Darnell irritado, Bob poderia estar muito bem aqui hoje. Tina disse que o que ela fez foi errado e egoísta, mas que ela não podia mudar isso. Ela também falou sobre o terror e o medo que se sentiu no momento em que tudo aconteceu e que ela, infelizmente, não podia fazer nada. Ainda em 2002, André foi julgado, ele tinha 30 anos na época. Em seu julgamento, ele se declarou culpado, disse que agiu como cúmplice, mas que ele só fez isso porque temia por sua vida. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, ele também foi considerado culpado e recebeu 4 anos de prisão. Alguns meses depois, aconteceu o julgamento de Chaka. O irmão de Darnell tinha 18 anos na época. Ele fez um acordo com a polícia para poder testemunhar no julgamento de seu irmão e por isso ele recebeu 20 anos de prisão. Meses depois, por último, aconteceu o julgamento de Darnell. Nesse julgamento, ele disse que sim, tirou a vida de Bob, porém ele falou que não foi de maneira intencional, porque ele não tinha planejado nada. Apesar disso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, assim como os outros, ele também foi considerado culpado e recebeu perpétua sem possibilidade de condicional. Ao final do seu julgamento, quando ele estava sendo levado para a prisão, ele se virou para a família de Bob, falou com eles de uma forma debochada e disse que no Halloween ele iria enviar a cabeça de Bob para eles. Conforme falei para vocês, Tina recebeu 17 anos de prisão. Apesar disso, em 2004, ela teve sua sentença diminuída para 12 anos e meio de prisão devido a seu bom comportamento e ela recebeu sua liberdade condicional em 2009. Atualmente, ela vive uma vida discreta e não dá entrevistas. Em 2004, alguns caçadores estavam em uma floresta do Mississippi. Nesse local, eles encontraram um crânio, informaram a polícia e, após uma autópsia, se descobriu que aquele crânio pertencia a Bob. As outras partes até hoje não foram encontradas e os policiais acreditam que também estão nessa floresta. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Por favor, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, mas coloca a sua opinião que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, vem toda semana aqui no canal, porque o canal vai voltar a ter uma boa frequência de vídeos, então pode vir sem medo que vai ter vídeo aqui, tá bom? Te agradeço por você estar aqui segurando minha mão, por você estar aqui assistindo o vídeo, curtindo, comentando. Obrigada de verdade. Um beijo no coração de vocês. Como eu disse, obrigada por tudo sempre e sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.